Oi, gente! Estamos aqui em meu canal mais uma vez falando sobre tudo que você precisa saber ou muitas coisas que você precisa saber se você estiver pensando em morar em Portugal, pensando em residir em Portugal, falando um pouquinho das leis, da documentação, em especial para aqueles que pretendem morar em Portugal e trabalhar nas plataformas, né, como a Uber, a Bolt e entre outras, ok? Esse vídeo é destinado especialmente para esse público e eu espero aí de alguma forma ajudar vocês a se organizarem antes da mudança, né, a se organizarem melhor para conhecer um pouco mais sobre alguns itens, algumas coisas importantes que você tem que saber antes de se mudar para Portugal, tá? Se você estivesse planejando em morar em Portugal, esses vídeos que eu estou fazendo no meu canal irão te auxiliar para que você faça da melhor forma possível. E hoje nós vamos falar sobre o NIF. O que é o NIF? N-I-F, NIF, tá? Em Portugal. Que documento é esse? Por que você precisa tirar esse documento se você estiver pensando em morar em Portugal? Então, eu vou dar algumas dicas e orientações para que você possa tirar este tão importante documento. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal e dar um ok aí se gostou do áudio, ok? Então, vamos lá. O NIF é o número de identificação fiscal, conhecido também como o número do contribuinte. Em Portugal, quando você vai ao supermercado ou em qualquer loja comprar qualquer coisa, o caixa pergunta: quer adicionar o número do contribuinte? Posso adicionar o número do contribuinte? Né? Que é o seu NIF. Então, para tudo lá, eles perguntam, né? Nas lojas, se você quer adicionar o número do contribuinte naquela compra. É um meio que o governo tem de monitorar, vamos dizer assim, o que é que você compra, quanto você gasta, enfim. É como se fosse o nosso CPF no Brasil, tá? CPF no Brasil é a mesma coisa do NIF, que é o número do contribuinte em Portugal. Com esse número, o número do NIF, você poderá começar a organizar sua vida melhor no país. Por exemplo, abrindo uma conta bancária ou até mesmo quando você vai alugar, que aqui se chama arrendar, um imóvel, tá? Além disso, poderá fazer a declaração do imposto de renda. Quando você vai declarar o seu imposto de renda, o que você recebeu em Portugal, com certeza você terá que ter o NIF, o seu número do contribuinte. Uma curiosidade sobre o número do contribuinte é que se ele começar com... tem várias modalidades para você tirar o NIF. Tem o NIF provisório, que você pode tirar só para abrir uma conta bancária, porém você não pode mais fazer nada com ele não serve mais para nada. E tem o NIF de permanência no país, que normalmente não, que ele começa com o número 3. Se o seu NIF começar com o número 3, se você já tirou e começa com o número 3, fique sabendo que o seu NIF, ele é permanente, serve para tudo, tá? E como é que você consegue tirar este documento? E onde você pode tirar esse documento? Vamos lá. O NIF é o primeiro documento que você deve fazer ao morar em Portugal, logo nos primeiros dias depois da sua chegada. Quem pretende realmente morar no país deve saber que é um documento muito importante e que todos devem ter, pois ele é necessário em diversas situações. Como eu já falei, abrir conta bancária,
arrendar um imóvel, se inscrever no centro de saúde, deve ser apresentado no pedido de autorização de residência também, que é no CEF. O que quer dizer CEF? SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né? Então, alguns documentos, alguns trâmites legais que você vai fazer no país, inclusive o recibo verde, você só consegue, que aí eu vou fazer outros vídeos posteriormente, falando do recibo verde, o que é o recibo verde, quem precisa emitir esse recibo verde, enfim, isso mais para frente. Então, no CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, você irá também, se você for fazer algo no CEF, você também irá precisar do seu NIF, tá? No simples atendimento hospitalar ou na clínica, também você tem que apresentar o NIF, né? Outra informação importante sobre o NIF. Como é que você, brasileiro ou brasileira, consegue este documento? Para você, brasileiro, que chega em Portugal, querendo fazer o NIF porque vai residir ou porque quer abrir simplesmente uma conta bancária, você tem que ter um representante fiscal, tá? Explico já o que é esse representante fiscal. Quais são os documentos? Você tem que ter o passaporte válido, comprovante de endereço do país de origem, pode ser do Brasil, né? Ou se você já tem comprovante de residência, comprovante de morada, como se chama em Portugal. Comprovante de morada em Portugal, você vai dar este endereço. Nomeação e aceitação do representante fiscal, que é o representante fiscal que eu vou já falar sobre ele. E a cópia do documento de identificação do representante fiscal, tá? Que pode ser também o passaporte desse representante, certo? Para tirar o NIF, você vai precisar de alguém que já tenha a cidadania portuguesa ou um cidadão português para poder ele se responsabilizar fiscalmente por você, certo? Tem que ter essa pessoa. Do contrário, você não consegue tirar o NIF, tá? A primeira coisa que você ouve da senhora que lhe atende, cadê o representante fiscal? Ela pergunta logo, né? Inclusive, quando isso aconteceu comigo, eu até estranhei assim. Ele está lá fora, enfim. Então, o representante fiscal, o cidadão estrangeiro para pedir o NIF, como não residente fiscal em Portugal, deverá indicar um representante fiscal. É um cidadão português ou um cidadão estrangeiro com residência permanente no país, como eu já havia falado, né? O representante fiscal será cadastrado no sistema, né, da autoridade tributária, e toda e qualquer comunicação feita por esse órgão será enviada para o endereço do representante fiscal. Se o endereço do representante fiscal for o mesmo seu, beleza, não tem, você vai estar registrado lá só, não tem problema, vai estar registrado lá só um endereço, tá? Se não, serão 2 endereços diferentes no seu cadastro. O que representa o NIF? Ele representa um número, né, para a fiscalização do país. É como se fosse o seu número permanente, caso se você estiver tirando, dependendo de como você está tirando o seu NIF. Para conhecimento das entidades interessadas, informar-se com a autoridade tributária e andoeira, tá? AT. Iniciou na presente data a atribuição de uma nova gama de número de identificação fiscal, o NIF. As pessoas singulares, cujo algarismo inicial é o número 3.
tá? Então, se você estiver tirando o permanente, se o seu número de identificação fiscal começar com o número 3, ele será, não precisa tirar outro, posteriormente ele será o seu para sempre. O NIF, a atribuir às pessoas singulares, sejam cidadãos nacionais ou estrangeiros, é um número composto por 9 números, tá? Sendo os 8 primeiros sequenciais e o último um dígito de controle da identificação fiscal.